A primeira leitura da Parashá de Miketz, e foi ao fim de 2 anos e o faraó estava sonhando, e eis que ele estava sobre o rio Nilo, de pé ali olhando para o rio. Miketz, ao fim, com a tradução Misof, sempre a linguagem Ketz, que é uma extremidade, é também o sentido de final, né? Uma ponta ao fim de 2 anos. Sobre o Yeor, os outros rios não são chamados de Yeorim, só o rio Nilo. Por quê? Porque a terra do Egito era feita com várias valas que os seres humanos montaram. Quando o rio Nilo subia, ele irrigava, ele fazia a água descer para aquelas valas e com isso irrigava os campos, porque não tem chuva normalmente no Egito, como em outros países. E eis que do rio Nilo subiam 7 vacas com uma boa aparência e saudáveis de carne, e elas estavam pastando no laguinho. Isso era um sinal para a época da fartura, que as pessoas estão com uma aparência boa e ninguém está com um olho estreito no seu amigo, ou seja, a pessoa compartilha o que ela tem, porque tem fartura e tudo isso, ninguém fica olhando ruim para o outro, olhando para que o outro tem, o que eu não tenho, coisa assim, e nem impede de compartilhar o que a pessoa tem. Ba'ar no Agam, no lago, Marishk, Belaz, igual Isge, Ahu, uma outra expressão também em outro lugar. E eis que outras 7 vacas subiam depois delas, depois das primeiras, que eram gordas e boa aparência, subiam outras 7 do rio Nilo, que eram ruins de aparência e finas de carne. E elas ficaram do lado das vacas que estavam lá ali na margem do rio Nilo. Dakot Basar Tin Bish Belaz, linguagem de fina, Dak. E essas vacas ruins de aparência e finas de carne comeram as 7 vacas boas de aparência e saudáveis, e o faraó acordou depois de ver esse sonho. Isso que elas comeram era um sinal que aquela alegria dos anos de fartura ia ser esquecido na época da fome. E ele dormiu e sonhou uma segunda vez, novamente. E eis que 7 espigas estavam subindo num caule só, saudáveis e boas. Num caule, numa ramificação só, tinha 7 espigas, e elas eram briot, elas eram sainas, elas eram sanas, elas eram saudáveis. E eis que 7 espigas finas e batidas pelo vento do leste cresciam depois delas. Shdufot, Halesh Belaz, que é batidas, Ravutot, linguagem igual do batente, Mashkof, né, que é sempre batido quando a porta fecha, por isso que o nome em português é batente. Então usa essa expressão. Então Shkifan é a tradução do Unclus, que lembra pra gente a palavra Mashkof, que é batente. Kadim, o vento do leste, chamado Bissa Velaz, quer dizer um vento que traz um calor, que traz uma coisa ruim para a espiga. E aquelas espigas finas engoliam as 7 espigas saudáveis e cheias, e o faraó acordou e eis que tinha um sonho. Rabriot, Senes, Belas, como a gente falou, aquelas sanas, e eis que tinha um sonho, ou seja, tem um sonho completo aqui, precisou de decifradores, quer dizer, um sonho bem estranho, 2 sonhos, realmente uma coisa complexa e completa para vir agora os decifradores tentarem decifrar. E foi de manhã, e seu espírito ficou confuso, ou seja, ele ficou muito atordoado com aquele sono, e ele mandou chamar os sábios do Egito, todos os feiticeiros e os sábios, e o faraó contou para eles o sonho dele, e ninguém decifrava para o faraó. Vatipaim rochó, a palavra Vatipaim traduz no Unclus o mitarfa, que se bateu o seu espírito, ou seja, ficou mexendo ou balançando como um sino, ou seja, aquilo ali não deixou ele ficar calmo. Em Nebuchadnezzar, quando ele sonhou, está escrito Vatitpaim, com 2 taf, porque lá tinha 2 sinos mexendo, ou seja, 2 coisas atordoando ele. Ele esqueceu o sonho e também a decifração do sonho. Ele tinha esquecido o que ele sonhou, mas era uma coisa muito forte. Aqui o faraó lembrava o que ele sonhou, mas não sabia a decifração. Hartumei, por que os feiticeiros são chamados de Hartumei? Então, Tumei lembra pra gente a palavra osso, e Har lembra pra gente Haron, que é o vento que sai do nariz, ou seja, as pessoas que elas falam com os ossos, que conversam com mortos, com ossos. Timei é a ossos na linguagem de aramaico. Na Mishnah a gente encontra Bait Shumalet Timaya, né, cheio de ossos. Não tinha ninguém que decifrava para o faraó, ou seja, eles decifravam, mas não para o faraó. Ou seja, a voz deles não entrava no ouvido, o faraó não colava a explicação deles. Ele não se satisfazia com a decifração deles, porque eles falavam, você vai ter 7 filhas, e depois você vai Shalom enterrar essas 7 filhos, você vai ganhar 7 guerras, vai perder 7 guerras, mas não fazia sentido a ideia de um engolir o outro, a ideia de estar um do lado do outro, quer dizer, as vacas gordas ficavam do lado das vacas magras e depois consumiam, então nada disso fazia sentido nas decifrações que os sábios do Egito davam. O ministro da bebida, o copeiro, falou para o faraó dizendo, o meu pecado eu vou lembrar hoje, eu estou lembrando hoje. O faraó ficou irritado sobre os seus servos e ele me colocou na prisão, na casa do Saratabahim, que era também o carrasco, o responsável da cozinha,
a mim e também o padeiro. E nós sonhamos numa noite só, eu e ele, cada um sonhou com a decifração do seu sonho, ou seja, cada um sonhou um sonho equivalente àquela sua decifração. Tem uma explicação que a gente falou que um sonhou também com a decifração do outro, mas de qualquer jeito, literalmente, cada um sonhou um sonho que seria equivalente à decifração que será dada para aquele sonho. E lá estava conosco um jovem hebreu, escravo do Saratabachim, desse ministro da cozinha ou carrasco, e nós contamos para ele, e ele decifrou o nosso sonho, cada homem de acordo com o seu sonho, ou seja, ele acertou exatamente. Nar Ivri Eved, um jovem hebreu escravo, porque ele tinha que citar dessa maneira? Porque podia falar, tinha um judeu, ou tinha um jovem, porque ele tinha que citar essas três coisas. Malditos são os Rechaim, que o bem deles não é completo. Ele está lembrando do Yosef, ele está dando essa opção para o faraó de trazer o Yosef da prisão para decifrar o sonho, mas ele lembra de uma maneira de desprezo. Um jovem, ou seja, um bobinho, não tem experiência, ele não é apropriado para ganhar uma posição de grandeza. Ivri, ele não sabe nem a nossa língua, ele não é da nossa cultura, não é do nosso povo. Um escravo, está escrito nas regras do Egito, no estatuto do Egito, estava escrito que um escravo não podia ser rei e nem vestir roupas de ministro, roupas importantes. Cada homem como seu sonho, ou seja, de acordo com o seu sonho, de acordo com a ideia do sonho, ele realmente conseguiu decifrar. E continua falando o copeiro para o faraó, e realmente foi conforme ele decifrou para a gente. Assim foi, de fato aconteceu. Tanto que a mim devolveu sobre a minha base, sobre o meu trabalho, e a ele, o padeiro, foi pendurado, foi enforcado. Reshiv, quem devolveu? O faraó, que já está citado antes. Quer dizer, ele está resumindo aqui, igual parou, se irritou sobre os seus servos, então é um passuco resumido, não falou quem devolveu, mas obviamente quem é que pode devolver? O próprio faraó. E muitas vezes a Torá, a gente encontra psukim resumidos que você tem que subentender sobre quem está falando. Né? Eles sotmim eles não explicam, deixam implícito e a gente tem que deduzir. E o faraó mandou chamar o Yosef e trouxeram ele rapidamente do buraco, ele cortou o cabelo e trocou suas roupas e veio para o faraó. Do bor, ou seja, da prisão, que era como uma gumá, um buraco. A palavra bor na Torá é sempre linguagem de buraco, mesmo se não tiver água. Né? Poço, belaz, mas de novo, poço em português pode ser que dê alguma conotação de água, mas aqui realmente a Torá bor pode ser um poço com água ou sem água. No caso aqui era uma prisão que era subterrânea, mas não tinha água. Vai Galar e ele cortou o cabelo pela honra do rei, né? Não podia ir do jeito como ele estava, tinha que ir bem apresentado para chegar perante o rei. Gostaria de apresentar para vocês o projeto Veshinantam, é parceiro do Rumash Diário, e quem quiser acompanhar o Rumash em português, entender melhor, tem aqui no livreto, tem também outras coisas muito interessantes, Tânia Diário e outras coisas muito legais na revista. Podem acessar o site www.veshinantam.org.br e assinar.